Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre um coração arrependido e como um coração arrependido atrai o olhar de Jesus. Você sabe o que é arrependimento de acordo com a palavra de Deus? Fica comigo então e vamos conversar sobre esse assunto. Olá meus amigos, minhas amigas, quem fala com você aqui é seu irmão Eliel Souza. Minha gratidão por todos vocês que têm participado do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aproveita e já curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares, tenho certeza que vai ser bênção na vida de todos. Muito obrigado! O tema de hoje nós vamos falar sobre um coração arrependido e como o coração arrependido atrai o olhar de Jesus. Mas antes de seguir diretamente para a mensagem, vamos falar um pouco sobre arrependimento. Provavelmente você já usou essa palavra em algum momento na sua vida. Eu já usei várias vezes. Mas quando usamos, geralmente é para denominar certa situação dentro de um contexto social. Por exemplo, eu me arrependi de ter ido àquela festa, ou me arrependi de não ter ido àquela festa, me arrependi de ter dito essas coisas para aquela pessoa, ou me arrependi de não ter dito essas coisas para aquela pessoa. Mas quando a gente fala de arrependimento dentro do contexto bíblico, dentro da palavra de Deus, eu entendo que é algo muito mais profundo. Se a gente for procurar na Bíblia, essas palavras nas suas línguas originais, no hebraico, por exemplo, o termo utilizado significa entristecer-se. Tem um outro termo que é utilizado também para definir a palavra arrependimento, que significa voltar-se. Já no grego, a palavra usada, traduzida como arrependimento, significa uma mudança de mente. Então, por essas traduções, a gente entende já que há uma profundidade maior dentro dessa palavra arrependimento. Dentro desse contexto bíblico, dá para acreditar que o arrependimento ele se baseia numa mudança de mente, em uma mudança de direção e uma mudança de comportamento. No texto de Lucas 23, nós lemos o momento em que Jesus foi crucificado. Nós sabemos que Jesus não foi crucificado sozinho. Havia dois ladrões sendo crucificados junto com Cristo. E o texto narra a história de que um dos ladrões desafiava Jesus, dizendo: se você é o mesmo Cristo, desça dessa cruz, salva a si mesmo, salva nós também. Aquele ladrão não era o único que estava desafiando Jesus naquele momento. Existia ali o povo, existia a liderança religiosa, os próprios soldados romanos. Jesus estava em evidência entre aqueles dois ladrões. E a maioria das pessoas que estavam acompanhando era para zombar, era para desafiar Jesus. E esse ladrão teve a mesma atitude, zombando de Cristo, desafiando a ele a salvar-se e, como consequência, salvá-los também. Porém, o segundo ladrão teve uma postura diferente. Ele reconheceu que estava naquele lugar por consequência dos seus atos. Repreendeu aquele primeiro ladrão que zombava de Jesus, dizendo: nem mesmo nessa situação você reconhece a Deus? E se dirigindo a Jesus, disse: Senhor, lembre-se de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque essa atitude do ladrão garantiu a entrada dele no paraíso. Para entender, vamos voltar um pouco nos ensinamentos de Jesus. Antes do início do ministério de Jesus, por exemplo, João Batista já pregava o arrependimento, preparando o caminho para a chegada de Cristo. E na pregação ele sempre dizia que era necessário produzirmos frutos de arrependimento. O povo perguntando como que eles deveriam agir, João Batista ensinava dizendo: quem tem 2 túnicas, doa uma para quem não tem, quem tem de comer, doa para quem não tem, quem cobrava mais, no caso dos publicanos, para deixar de cobrar mais, cobrar só o justo, para os soldados, para deixar de agir com violência, para deixar de extorquir. Ou seja, o fruto do arrependimento que João Batista pregava para aquela população, para aquela multidão, se tratava não só de parar de cometer os erros, como ter atitudes contrárias a que aqueles erros remetiam. João Batista pregava uma mudança de postura. Tudo isso remete ao que nós falamos no início, uma mudança na mente. O arrependimento produz esse fruto. E essa pregação de João Batista sobre o arrependimento e o batismo preparava o caminho para a chegada de Jesus. Em Mateus 4, nós vemos também que Jesus iniciou ali seu ministério logo depois de ser tentado no deserto, e a pregação que Jesus utilizava era arrependimento. Ele anunciava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
No texto de Lucas 15, Jesus conta a parábola da ovelha perdida, onde um pastor deixa 99 ovelhas no aprisco e vai em busca da ovelha perdida. No verso 7 ele diz que há mais festa no céu quando o pecador se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Dito isso, entendemos que a atitude daquele ladrão na cruz cumpriu os propósitos na qual o próprio Jesus ensinava. Entenda, João Batista pregava o arrependimento para preparar a chegada do Messias, o próprio Cristo. Jesus Cristo iniciou o seu ministério pregando o arrependimento e por diversas oportunidades ensinou sobre o arrependimento. É possível ver até quando Jesus realizava milagres, ele dizia para as pessoas: vá, não peques mais, dando sinal de voltar, mudar de direção, mudar a mente, deixar de cometer aqueles pecados. E quando nós vemos essa representação de Jesus crucificado ao lado de dois ladrões, e um desses ladrões, pecador, malfeitor, se arrepende, significa que o propósito de Jesus naquela cruz se cumpriu. Talvez aquele ladrão representa todos nós, pecadores, e o olhar daquele ladrão é o olhar que nós temos que ter, de reconhecer os nossos erros, de reconhecer os nossos pecados, de reconhecer que a cruz era o nosso lugar e que Jesus era o inocente naquela cruz. E ter esse coração arrependido de fato. E o arrependimento, o primeiro passo é reconhecer que estamos errados, é reconhecer que somos pecadores e é reconhecer que a cruz era o nosso lugar. Então, quando o ladrão diz aquelas palavras, atraiu o olhar de Jesus. Quando ele diz, se dirigindo primeiro ao primeiro ladrão e depois a Jesus, nós vemos a transformação na mente daquele malfeitor. Repare nas palavras desse homem. Primeiro ele disse ao primeiro malfeitor: a nossa punição é justa, merecemos estar aqui. Mas este homem nada fez. Como eu disse, reconheceu o seu erro, reconheceu que aquele era o seu lugar e reconheceu Jesus como o inocente pregado naquela cruz. Depois, se dirigindo a Jesus, ele disse: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no seu reino. Aqui o ladrão trata Jesus como Senhor, reconhecendo o senhorio de Jesus, reconhecendo Jesus como Deus. E em seguida disse: lembra-te de mim quando entrares no paraíso, reconhecendo que Jesus poderia salvá-lo. Ele sabia que já estava condenado na cruz, ele sabia que seu fim estava próximo, ele sabia que quem poderia salvá-lo da morte eterna era Jesus, e por isso ele disse: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Então ele reconheceu Jesus também como Senhor e Salvador. É profundo isso, eu entendo assim pelo menos. E se nós queremos, de fato, atrair a atenção de Jesus, como aquele homem atraiu naquele momento, nós temos que ter realmente um coração arrependido. Mas é um coração arrependido de verdade. Por que eu digo isso? Você pode pensar: eu já pedi perdão dos meus erros, eu já pedi perdão pelos meus pecados. Eu acredito que pedir perdão é o primeiro passo, mas o arrependimento exige alguns outros passos depois do perdão. Por exemplo, quem roubava, não basta apenas parar de roubar, mas pode passar a doar aos outros, doar aos pobres, doar a quem precisa, não necessariamente dinheiro, mas pode se dedicar a essa causa. Aquele que mentia para benefício próprio, não basta apenas deixar de mentir, mas sim tratar com a mais pura verdade todas as suas atitudes, todas as suas tratativas, todos os seus relacionamentos com a verdade na qual Cristo nos ensinou, o Evangelho nos ensinou, a verdade do reino. Quem agia com violência, não basta apenas deixar de ser violento, mas sim demonstrar amor através das suas atitudes. Lembra que nós falamos que se trata de uma mudança na mente, uma mudança de direção? Então, quando você está caminhando por um caminho errado, não basta apenas parar de caminhar. É necessário tomar outra direção, sentido contrário àquele que estávamos caminhando. Então,
O fruto do arrependimento é não apenas deixar de fazer aquilo que era errado diante dos olhos de Deus, e sim passar a fazer o caminho contrário daquilo que estávamos fazendo. Um coração arrependido atrai o olhar de Jesus. O verdadeiro arrependimento para aquele homem garantiu a entrada do paraíso. Para ele não deu tempo de fazer coisas contrárias do que ele havia feito, mas garantiu a ele a entrada no paraíso porque demonstrou um coração arrependido de fato. Um coração arrependido atrai o olhar de Jesus. O primeiro ladrão desafiava Jesus, mas a esperança dele era a própria salvação. E ele disse para Jesus: desça dessa cruz, salva-se a ti mesmo e a nós também. Ele queria o benefício de Jesus, mas ele não queria o arrependimento. Ele desafiava Jesus, queria o benefício de Jesus, mas não se arrependeu dos seus caminhos. O segundo ladrão não pediu para descer da cruz, não pediu para ser salvo com vida daquele lugar. Ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu que estava sendo crucificado como consequência dos seus atos. Ele reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, e a esperança dele passou a ser a eternidade. A nossa esperança em Cristo vai além das coisas desse mundo. Que nós tenhamos um coração arrependido, porque um coração arrependido atrai o olhar de Jesus. As nossas atitudes devem ser verdadeiras, profundas, e o nosso arrependimento deve produzir mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança na mente, e que nós passamos a viver de acordo com a palavra de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Lembro que tem vídeo novo no canal todas as sextas-feiras, às 19 horas. Reforço para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Se precisa de uma oração, deixa seu nome nos comentários. Terei a maior satisfação em orar por vocês. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.